Olá, meus amigos, meus irmãos, que bom encontrar vocês mais uma vez para o Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre uma grande alegria estarmos nesse momento falando em Jesus com vocês, um encontro semanal da família com Jesus. Pensar que dedicamos uma hora em um dia da semana para esse estudo, para essas reflexões, em nosso benefício, porque nos fortalecem, nos ajudam a caminhar muitas vezes esse caminho, terreno tão difícil, né? Às vezes complicado, nos faz chorar, que nos faz sofrer. E os ensinamentos de Jesus nos fortalecem, porque ajudam a compreender todo esse contexto, a partir dos seus exemplos, todo esse contexto de sofrimento que ainda faz parte do cenário humano. Então, a gente sabe que não é fácil, cotidiano, mas que nós podemos ficar fortalecidos pelo Evangelho de Jesus. Por isso, vamos ficar firmes nesse projeto, um projeto de vida, um propósito de vida, né? E a gente sempre diz, se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe, faça parte dessa ação de divulgar o Evangelho do Cristo. Não esqueçamos o recipiente com água, que será fluidificada durante a reunião pelos guias espirituais e que devemos ingerir no final da reunião, com muita fé, com respeito, para que essa água tenha os efeitos que necessitamos. Não esqueçamos disso. Então, vamos fazer a nossa leitura preparatória. O livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Hoje a mensagem é 162, 162. Manifestações espirituais. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Com a revivescência do cristianismo puro nos agrupamentos do Espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos no que se refere à mediunidade. A maioria dos trabalhadores na evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento imediato de faculdades incipientes. Em determinados centros de serviço, exigem-se realizações superiores às possibilidades de que dispõem. Em outros, sonha-se com fenômeno de grande alcance. O problema, no entanto, não se resume a aquisições de exterior. Enriqueça o homem, a própria iluminação íntima, intensifique o poder espiritual por meio do conhecimento e do amor e entrará na posse de tesouros eternos de modo natural. Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores, embalados na perspectiva de superioridade, mas não se abalançam nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. Inclinam-se aos proventos, mas não cogitam do esforço. Nesse sentido, é interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o Mestre glorioso no Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado no Calvário. É justo que os discípulos pretendam engrandecimento espiritual. Todavia,
Quem possua faculdade humilde, não a despreze, porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Realmente, nós podemos encontrar essas situações. Ou então querermos algum tipo de dom, de faculdade mediúnica mais expressiva, mas que, como diz aqui a reflexão de Emmanuel, que cada um recebe o dom, vamos assim dizer, que possa colocar a serviço do próximo, né? Cada dom que de acordo com o que for útil e não de acordo com aquilo que se almeja, muitas vezes se almejando só benesses, quando na maioria há muito sacrifício, né, e muita renúncia. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial, elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, conectados com as esferas do bem do universo. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo, estendei vossas mãos compassivas sobre nós, para que o estudo que iremos realizar nos dê reflexões sobre o vosso Evangelho, nos orientando na prática de vossos ensinamentos, a fim de que possamos nos libertar das nossas más inclinações. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, para aquelas pessoas que estão chegando agora pela primeira vez ou retornando, nós iniciamos o ano com o Evangelho no lar, a partir das virtudes, né? As virtudes que são aquelas qualidades, vamos assim dizer, ou potencialidades que Deus criou, quando nos criou, colocou em cada um de nós. Ali a centelha, o germe, a serem desenvolvidos a partir do nosso esforço, a partir exatamente do nosso trabalho, à medida que vamos vencendo as nossas más inclinações, essas virtudes vão desabrochando. E hoje nós fizemos aqui um resumo sobre a gratidão, que não é uma virtude talvez muito pensada, né? Talvez porque não seja uma virtude não muito vivenciada. Se fala muito de ingratidão, né? Ingratidão em todas as esferas da vida, a ingratidão na família, entre amigos, enfim. E o que é que nos diz o Espiritismo sobre a gratidão? A gratidão é colocada pela espiritualidade como sendo um sentimento de elevação espiritual, maturidade e conexão com o divino. Ou seja, a pessoa, à medida que vai amadurecendo, que vai se elevando espiritualmente, vai tendo essa virtude, esse sentimento dentro de si e vai assim entrando em conexão com o divino, que envolve agradecer por tudo. A gratidão envolve agradecer por tudo, até mesmo pelo ruim, por aquilo de negativo que ocorra. Por quê? Porque são oportunidades de aprendizado e evolução.
diante de uma situação ruim, nós somos assim motivados a aprender com aquela situação. E vamos também nos fortalecer na fé, na humildade e na reforma íntima. E a partir dessa postura, nós vamos atrair energias positivas para a nossa vida. E aqui o texto nos diz: reclamar é visto como um obstáculo, enquanto agradecer, mesmo pelas provas, transforma desafios em progresso, sintonizando o espírito com os planos superiores. Porque é tal coisa, a gente não quer sofrer, a gente não quer atravessar fatos, situações ruins, lógico, certo? Porque existe dentro de nós aquela certeza, mesmo inconsciente, de que somos seres criados por Deus para a felicidade, para sermos felizes, certo? Para a perfeição. Então a gente só quer realmente receber dádivas, né? Então, diante das coisas ruins, é muito difícil a gente agradecer. Vem um momento de revolta, de desespero, mas se tivermos um pouco de maturidade para refletirmos, para analisarmos, veremos que aquele momento ruim nos trouxe uma mensagem. Nos fez refletir, nos fez pensar, nos fez enxergar outros caminhos, outras oportunidades, né? E a gente se prepara, se fortalece para outros desafios. E a gente passa a sintonizar com as esferas, os planos superiores da vida, né? Os planos espirituais superiores. A gratidão, do ponto de vista espírita, apresenta alguns pontos. Isso aqui é um estudo da Federação Espírita do Paraná. Aliás, Joana de Ângelo tem um livro, né? Gratidão. Maravilhoso. Então, os principais pontos da gratidão: reconhecimento. A gratidão, essa virtude, faz com que a gente valorize as dádivas da vida, desde o corpo físico e a família até as lições difíceis, enxergando-as como presentes divinos. Ou seja, a gente não tem o hábito de agradecer, né? Agradecer a cada anoitecer, né? Quando a gente se deita, que deve fazer aquela análise, que deve fazer aquele exame de consciência sobre o dia que terminou, momento de agradecer. Agradecer pela vida, pela presente encarnação, pelas bênçãos recebidas, pelas dificuldades que estão nos fazendo refletir com relação à nossa pequenez, à nossa falta de humildade, à nossa falta de bem fazer diante dos nossos irmãos, né? Então, agradecer, assim como agradecer a cada amanhecer. Amanheceu, a gente acorda, antes de pular da cama para ir se exercitar, agradecer a Deus por mais um amanhecer, pedindo para que tenhamos ânimo, para que possamos ter maturidade, discernimento naquele dia, pedindo para que Jesus esteja conosco. É um momento de gratidão. Um momento de gratidão no trânsito, quando a gente se livra de algum tipo de deslizes, algum tipo de acidente, porque nós estamos em permanente risco. Viver já é um risco, já é um desafio. Então, agradecer a Deus por tudo. Ele nos deu a vida, essa possibilidade de estarmos aqui,
de retornarmos ao plano terreno inúmeras vezes, sucessivas vezes, para que possamos ir alcançando degraus superiores que vão nos aproximar cada vez mais da condição para a qual Ele nos criou. Então, meus amigos, isso é a maturidade, né? O amadurecimento também que nos foca no aprendizado e no amor, não apenas nas dificuldades, né? A gratidão, ela tem o reconhecimento, tem a maturidade de reconhecer o aprendizado que estamos tendo e não focar apenas nas dificuldades. Outro ponto da gratidão, evolução. É um caminho para o crescimento, pois fortalece a conexão com Deus e com o universo, transformando a perspectiva sobre a vida. Então, a evolução, a gente agradece esse caminho que nós estamos percorrendo, o caminho para o crescimento, e assim vamos nos fortalecendo nessa conexão com Deus. Aceitação. Aceitar sem revolta o que a vida apresenta, entendendo que tudo contribui para o desenvolvimento. Aceitar as ocorrências, não é acomodação nem passividade. Aceitar as ocorrências, ter gratidão por elas, se forem ocorrências ruins, pensar por que elas aconteceram, que lições nós estamos tirando dessas ocorrências. A ação é outro ponto da gratidão. A gratidão sincera se manifesta na prática do bem e na reforma íntima, não apenas em palavras. A gente expressa a gratidão, né? A gente expressa a gratidão não só assim, muito obrigada, sou grato, mas se é um estado verdadeiro, nós seremos levados a uma ação. Você recebe, por exemplo, de uma pessoa uma ajuda, uma colaboração relevante, e lá na frente você tem a oportunidade de ajudar essa pessoa. Ah, não, eu já dei, muito obrigado, já agradeci, já reconheceu, mas está tendo a oportunidade lá na frente de ajudar aquela pessoa, de acolher, de amparar. É a ação, né? A gratidão em forma de ação. Antídoto é outro ponto da gratidão. É o oposto da reclamação, que nos prende à insatisfação e orgulho. E o antídoto para a ingratidão, um instinto de sobrevivência que foca no negativo. Ou seja, a gratidão é o antídoto da reclamação. Um antídoto, portanto, também, lógico, da ingratidão. E a ingratidão é uma imperfeição terrível, né? A pessoa não ser grato. É algo realmente que diz respeito muito ao nosso nível evolutivo. Como praticar a gratidão? Agradecer por tudo, inclusive os desafios, as pessoas que nos ajudam a crescer e a perdoar. Incluir os desafios para agradecer as pessoas que nos ajudam a crescer e a perdoar. Exercício ativo. Focar no que já foi construído e superado, em vez de apenas do que nos falta. Exercício ativo. Sentimento genuíno. Envolver o coração e a atitude, não apenas as palavras. Aquele sentimento verdadeiro, né? Foco no propósito. Manter a mente e as atitudes voltadas para o bem e para o aprendizado. Ou seja, ser grato é aquele agradecimento verdadeiro
por tudo que nos é concedido, por todas as bênçãos, pelas pessoas que nos ajudaram, estenderam suas mãos, certo? Mas também gratidão pelo negativo, pelo ruim, que nos ajudou a refletir, a pensar. Quantas vezes, diante daquela ocorrência negativa, nós percebemos toda a nossa pequenez em termos a gente pensava que éramos pessoas importantes, pessoas assim, de destaque, e veio aquela ocorrência e você percebe toda a sua pequenez, percebe que não é nada daquilo que você pensava, do rótulo que você tinha. Então, uma situação ruim para você que vai lhe dizer, que vai lhe mostrar o quanto você precisa se libertar das paixões terrenas, das viciações, e vai exatamente dar um impulso à sua vida. Então, agradecer, puxa, obrigada, Senhor, porque me fizeste ver o quanto eu estava errado. E me fortalece para encontrar o caminho, percorrer o caminho que pode me levar até vós. Isso é uma postura de gratidão. E temos aqui um escritor, Wagner Ideale, que ele nos traz, mais uma vez, Joana de Ângeles. Ela nos diz: reclamação é perda de tempo. Somos espírito imortal encarnado e estamos na vida para aprender a desenvolver a disciplina, aprender a exercer o controle do pensamento, amar, perdoar, trabalhar, realizar tudo o que for bom para a nossa evolução, mas sempre com um sentimento de gratidão. Nesse exercício, vamos desenvolvendo harmonia íntima, paz e uma relação profunda com a espiritualidade superior e, portanto, com Deus. Sejamos gratos, vamos agradecer a Deus por todas as coisas que Ele nos proporciona. Difícil agradecer nos momentos difíceis da vida, mas devemos tentar. A gratidão vai gerar uma aura de luz em torno da pessoa e, portanto, vai abrir portas, mostrar saídas, soluções e tudo mais para os conflitos internos. E, por que não, também as dificuldades externas. A vida é um presente a todos nós, por mais dolorida que ela se apresente. Reclamar não vai resolver, mas a oração sempre conforta, acalma e nos apresenta, na medida que sintonizamos com a espiritualidade maior, possibilidades de correção e solução para os problemas e dificuldades. E nós temos, um poema belíssimo chamado Gratidão, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues, Adivaldo Pereira Franco, que ele encerrava sempre as suas palestras, E ele agradece, ela nos dita para agradecer a tudo, a tudo. É um poema extenso, belíssimo, que nós conhecemos e que, em um momento, em um trecho, ela diz que ela agradece, nos mostramos como deveríamos sentir e viver a vida. Há aquele momento em que ela louva, que ela agradece pela família, Mas ela diz assim: mas se ninguém tiver nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti.
É um poema lindíssimo. A gente conhece e sabe o quanto ele é lindo, né? Então, meus amigos, aqui foram as pinceladas sobre gratidão. Como essa virtude também é importante como todas as outras. E uma coisa que nos chama a atenção é que as virtudes elas estão todas conectadas, né? Uma com a outra. Incrível, né? A paciência junto com a piedade, aí vem a afabilidade e doçura, nos conduzindo à obediência, à resignação, e por aí vai. Aí vem a gratidão e tantas outras. A gente, analisando com cuidado, a gente vê que elas estão conectadas. É todo um contexto que o ser humano precisa desenvolver, nós precisamos desenvolver. Nós estamos a caminho, né? Nós estamos ainda muito fragilizados, nós estamos ainda muito imperfeitos, mas pelo menos já despertamos para Jesus. E temos nele o nosso guia, o nosso mestre e Senhor. E agradecer a Jesus por ele ter vindo nessa missão. Essa missão tão difícil, né? Por mais preparado que Jesus fosse, por mais evoluído que ele fosse, não é fácil. Descer um planeta de provas e de expiações tão difícil, com tantas viciações, com tanta maldade. E ele veio e não desistiu de nós. Permaneceu cumprindo a sua missão, deixando seu legado, o seu exemplo, para seguirmos esse caminho que nos conduz exatamente à verdade e à vida. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meus amigos, fica a nossa proposta de reflexão. Que Jesus nos abençoe. E vamos assim fazer as nossas vibrações. Vamos pensar, vamos sentir a paz, o amor, a saúde, a fé, a esperança, o perdão. Porque ondas vibratórias irão ser geradas, nos envolvendo, chegando aos nossos irmãos necessitados. E aproveitando esse momento, vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas. Senhor nosso Deus, estamos aqui a rogar mais uma vez humildemente pela paz entre as nações, pela fraternidade entre os povos, inclusive em nosso país, que necessita de paz, de entendimento e de união. Rogamos pela doutrina espírita para que ela permaneça em sintonia com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Pelo perdão e concórdia junto daqueles que não sintonizam conosco. Rogamos por todos os enfermos que se encontram nos hospitais, nos abrigos, nos asilos, pelas ruas, em seus lares, para que encontrem o lenitivo para suas dores e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora uma breve pausa para que cada um apresente as suas rogativas.
recebei, Senhor Deus, as nossas rogativas e derramai vossa graça sobre todos nós, para que não nos falte fé e esperança em nossa caminhada terrena. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Que venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Que seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde e de paz. Até breve.